Livro de Levítico, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 27. Contexto da palavra: respeita a família. Versículo 1. O Iau, o Eterno, mandou Moisés. Versículo 2. Dizia ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto à pedrada pelo povo. E deve ser mesmo, mas no tempo de hoje tem um arrependimento, meu que o Eterno falou, tem de arrepender e nascer de novo e largar essas coisas. Versículo 3: eu ficarei contra esse homem, expulsarei do meio do povo, por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, o deus Moloque. Ele tornou impuro a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. Isso aí é profanar mesmo o nome santo do Eterno. O nome santo do Eterno é Iau, não é Deus, não. Deus é Deus Baal, Deus Moloque. Então o nome do Eterno é Iau, que os povos os hebreus invocavam o nome do Iau. Versículo 4. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não matar, versículo 5, eu mesmo ficarei contra ele e contra sua família. Eu expulsarei do meio do povo, junto com todos que seguirem o exemplo dele e adorarem o deus Moloque. Versículo 6. E se alguém procurar ajuda dos que invoca os espíritos dos mortos, de que adivinha o futuro, eu ficarei contra esta pessoa por causa desse pecado e expulsarei do meio do povo. Viu? Versículo 7. Dedica-se completamente a mim. Seja santo, pois eu sou o Iau, o Eterno de vocês. Versículo 8. Obedeça as minhas leis. Eu sou o Iau. Eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Versículo 9. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Isso aí é pecado. Versículo 10. Se um homem cometeu um adultério com a mulher de outro homem, ele e a mulher deverão ser mortos. Na época de hoje, se a pessoa fazer isso aí, tem um arrependimento. Se ele arrepender e não praticar isso mais, ele é perdoado. Mas tem de nascer de novo, da água e do Espírito. Versículo 11. Se um homem tiver uma relação sexual com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai. Ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. É verdade mesmo. Isso aí é errado mesmo. Versículo 2. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte.
Os dois naquela época iam ser mortos, porque tanto faz o sogro como a nora, porque se a nora tivesse juízo naquela época, ela não aceitaria isso, não. Então todos os dois estão errados, porque ela aceitou e o sem vergonha do sogro praticou o erro. Mas nessa época que nós estamos nelas, é um arrependimento. Se a pessoa praticou um ato sem vergonha assim, mas se ele arrepender e mudar de vida e nunca mais praticar uma coisa dessa, ele é perdoado. Mas tem de ter um novo nascimento, uma mudança de vida. Versículo 13. Se um homem tiver relações sexuais com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. É uma vergonha na cara isso mesmo. Um homem ter coragem de ter relação sexual com o outro. Isso é falta de arrependimento, falta de mudança de vida, falta de uma transformação. Mas se arrepender e de parar de praticar isso aí, mudar de vida, é perdoado, o Eterno perdoa ele. Versículo 14. E se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma moralidade grave. Os três deverão ser queimados vivos. É uma moralidade, precisa ser eliminado do meio do povo. É uma vergonha na cara mesmo. Um homem ter coragem de usar a mãe e a filha. É uma vergonha mesmo, é falta de nascer de novo. Versículo 15. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, os dois deverão ser mortos. Deverão ser mortos mesmo. É uma vergonha na cara a pessoa ter coragem de praticar um ato de respeitoso assim. Mas na época de hoje, se arrepender e mudar de vida e não praticar isso mais, ele é perdoado. O Eterno perdoa. Versículo 16. E se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. É uma vergonha na cara uma mulher ter coragem de ter relações sexuais com um animal. Mas se arrepender e mudar de vida e nascer de novo, é perdoado. E não vai praticar isso mais. No tempo da graça hoje. Versículo 17. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai, ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã. Ele merece castigo, merece mesmo. Merece. Isso é uma vergonha na cara. Um irmão tem que casar com a irmã. Isso é uma vergonha, a falta de conversão. Versículo 16. E se um homem tiver relações sexuais com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficarão impuros, pois quebraram as leis da pureza, a respeito da menstruação. É uma vergonha mesmo para um homem ter coragem de fazer relações com a mulher na hora que tiver a menstruação. É uma vergonha para ele mesmo. É falta de arrependimento e mudança de vida. Versículo 19. E se um homem tiver relações sexuais com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. É uma vergonha mesmo na cara de um homem ter coragem
de um sobrinho ter coragem de ter relações sexuais com a tia. É uma falta de respeito. Precisa ter mudança de vida e arrependimento. E não praticar isso mais. Versículo 20. E um homem que tiver relações sexuais com a tia, envergonha o tio, e o homem e a tia morrerão castigo, ele nunca terá um filho. É uma vergonha isso mesmo. Um sobrinho ter coragem de ter relação com a própria tia. É uma falta de arrependimento. Vai se arrepender e mudar de vida e não praticar isso mais, com certeza no tempo da graça que nós estamos, ele é perdoado. Versículo 21. E se um homem tiver relações sexuais com a cunhada, ele é uma vergonha, o irmão em uma imoralidade. Os dois morrerão sem ter filho. É uma vergonha um homem ter coragem de ter relação sexual com a própria cunhada. Falta de arrependimento e mudança de vida. Versículo 22. Obedeça as minhas leis, os meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu estou levando vocês, a terra que vai ser de vocês, não expulse. Versículo 23. Não imita os costumes dos povos, que eu vou expulsar dali conforme vocês forem tomando posse da terra. E eu fiquei aborrecido com eles, por causa das coisas imorais que fazia. Mas o Eterno fica aborrecido mesmo de ver um povo tão nojento praticando as coisas terríveis, igual eles praticavam, igual Sodoma e Gomorra. Versículo 24. Mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão. É uma terra boa e rica. Eu, o Iau, o Eterno de vocês, e eu separei todos os outros povos. Versículo 25. Portanto, faça diferença entre animais e aves, puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. E eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não ficassem impuros. Versículo 26. Seja santo, pois eu, o Iau, sou santo. Eu separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Versículo 27, para terminar. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos, ou praticar feitiçarias, deverá ser morto a pedradas. Essas pessoas serão responsáveis pela sua própria morte. Está vendo? Os conselhos que o Eterno deu para o povo de Israel, para não ter imitação com aquele povo de Canaã, não fazer suas obras, porque só fazia coisas terríveis contra o Eterno. Este foi o livro de Levítico, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 27. Para terminar, fica todos na paz do Eterno. Até o próximo vídeo, se Ele quiser, se for da vontade dEle. Uma ótima noite para todos, que todos dormem em paz.